Olá, empreendedores, sejam todos bem-vindos. Eu saí de Uberlândia e estou nesse exato momento em Vila Velha, Espírito Santo, e tenho o prazer e a honra de estar conversando um bate-papo aqui legal, que com certeza você não pode deixar de assistir até o final. Estou com Pedro Nery, primeiramente agradecer de coração essa oportunidade de estar aqui. Afinal de contas, você, Pedro, você inspira, você demonstra superações e com certeza aquilo que você já criou na sua jornada, que impactaram milhares de contadores, mas principalmente inovando na contabilidade. É a maior rede hoje da contabilidade consultiva do Brasil, mais de 90 mil seguidores no Instagram, no YouTube. Então, com certeza, esse propósito seu de vida, propósito seu profissional, tem contribuído para o cliente final, né? Que afinal de contas, não tem como ter um empresário próspero se não tiver um contador próspero. E aí eu gostaria que você complementasse como que surgiu esse propósito, de onde que vem toda essa energia, essa paixão de levar para milhares de pessoas no Brasil afora aí, esse legado que você tem transformado aí, não somente aqui em Vitória, mas São Paulo, Brasil afora. Zé Wilson, obrigado, querido, por você estar aqui comigo na nossa casa. Estou muito honrado de receber você. A gente está junto há muitos anos no grupo do Master, que reúne os maiores empresários da contabilidade do Brasil. Vocês fazem parte desse grupo, vocês e seus sócios, e ter você aqui no Espírito Santo me deixa muito feliz e ter essa oportunidade de bater um papo com a turma que te acompanha, com os empresários. E eu quero aqui ajudar os empreendedores a terem mais sucesso, contando nossos tropeços, contando nossos acertos, e acho que esse vai ser um bate-papo muito legal. Você disse como surgiu isso tudo, e isso surgiu porque eu fui salvo por um contador consultivo. A jornada da minha família foi a seguinte: meu pai ele era contador de uma grande indústria lá no Rio de Janeiro. Essa indústria ela foi comprada por uma multinacional. E aí no que compraram essa empresa, toda a diretoria financeira foi trocada, meu pai foi desligado, foi demitido. Aí meu pai de 3 filhos, eu sou o filho mais velho, ficou super decepcionado. Caramba, fui demitido, tenho 3 filhos para criar, minha mãe naquela época não trabalhava, tudo dependia do meu pai. De um dia para a noite ficamos sem renda. E meu pai ficou tão frustrado que ele falou: eu nunca mais vou trabalhar para ninguém, eu vou montar o meu negócio. E aí ele fez um curso do Empretec para conhecer mais sobre empreendedorismo, para se preparar, e ele acabou chegando a conhecer o Espírito Santo. A gente morava no Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu e minha família, e ele veio visitar o Espírito Santo e ficou apaixonado pelo Espírito Santo. Um vizinho nosso passou no concurso público aqui para o Espírito Santo e falou: Marco, vamos para Vila Velha, cara, vamos montar um negócio lá. Lá tem condomínio subindo demais e não tem nenhuma contabilidade especializada. Vamos montar uma empresa de administração de condomínios? Meu pai se encantou pela ideia e veio para cá, isso em 2001. E aí foi um momento muito desafiador, porque meu pai nunca tinha empreendido até então. Veio para um estado em que ele não conhecia ninguém, não tínhamos nenhum parente, nenhum amigo na época, e foi muito difícil. Praticamente meu pai quebrou, ele consumiu todas as finanças que ele tinha acumulado ao longo dos anos na construção desse negócio. E eu, com 14 anos, comecei a trabalhar com meu pai, digitando boleto de condomínio, indo lá no banco pagar a cota condominial. E ao longo desses anos, meu pai foi perseverando, ele foi trabalhando, eu também fui trabalhando com ele, até o momento em que a nossa empresa começou a crescer. Ela começou a crescer, mas crescendo muito desorganizada. A gente não fazia um controle financeiro, era tudo muito bagunçado. Eu e meu pai começamos a brigar muito, a gente discordava do que a gente deveria fazer, a nossa relação foi ficando ruim. E como eu falei, nós fomos salvos por um contador, porque nós contratamos um contador para ajudar a gente a resolver essa situação. O dia que eu tive que ir do banco para assinar uma carta de confissão de dívida, para pegar um empréstimo, para pagar 13º salário, aquele foi o dia do basta. O dia que eu falei: cara, não dá para ter um negócio que quanto mais eu cresço, mais eu afundo na operação. E eu estava cometendo, Zé, o pior pecado que um empreendedor pode cometer. Eu vou até dar essa dica para você, porque foi algo que transformou a minha vida. Não tem sucesso nos negócios que justificam um fracasso na família. Não há sucesso nos negócios que justificam um fracasso na família. Eu e meu pai estávamos fracassando, porque a briga por quem mandava, quem fazia do seu jeito, foi conduzindo a gente a desgastar a relação pai e filho em troca de um negócio que nem era tão próspero assim. A gente estava cometendo talvez esse maior pecado. E aí, para fechar essa história, Zé, o que aconteceu é que nós resolvemos pedir ajuda. E a gente tinha um ego muito inflado: não, a gente consegue virar sozinho, vamos conseguir. Quando a gente colocou a sandalinha da humildade, falamos: precisamos de ajuda. E essa ajuda veio de um contador. Um contador que ele chegou não só para
ajudar na parte da conformidade, da burocracia, mas ele veio para corrigir a má gestão que tinha no nosso negócio, começando pela gestão financeira. Ele corrigiu o financeiro, nós começamos a tomar decisões com base em números e essa empresa foi salva graças à intervenção de um contador. Desde aquele dia eu decidi, eu quero levar essa prosperidade para os outros empresários. Eu quero empoderar contadores para que eles também estejam fortes e capacitados para ajudar outros empresários a crescerem. Então, resumo da minha história, desses 23 anos aqui do Espírito Santo, foi isso. Então isso é uma história já bacana, uma história que com certeza na prática, porque é um dos pilares do nosso JW Cash, e você que já nos acompanha, nos assiste, é exatamente esse, né? A pessoa tem que estudar, ela tem que ter um aprendizado contínuo, mas aqui no nosso podcast, principalmente experiências práticas, ou seja, histórias reais, histórias que realmente transformam vidas. E aí, a partir desse momento, então, em que o Pedro teve essa reconciliação com o pai, essa prosperidade do negócio do condomínio, e aí o Pedro falou assim, mas e agora eu vou fazer algo para os contadores. E aí surgiu o movimento Contabilidade Consultiva. Eu costumo dizer que a contabilidade, infelizmente no Brasil, ela tem dois grandes usuários, né? E um deles é o fisco. Então, aquele contador, porque hoje nós temos cerca de 20,5 milhões de CNPJs e cerca de 93% de CNPJs são empresas do simples lucro presumidos. E raramente esse público-alvo, esse micro, pequeno empresário, geralmente ele contrata o contador para poder fazer escrita fiscal, apurar ali sua carga tributária, mas geralmente ele não faz uma contabilidade gerencial, ele não apura os seus custos, ele não sabe margem de contribuição e tal. Então, fala um pouco aí dessa jornada, colocando a contabilidade consultiva com essa missão do contador, ele também gera informações, ele ser uma bússola, né? Eu costumo dizer que o contador, quando ele entende esse propósito, é que nem navegar no oceano, e se o gestor, dono do negócio, ele não tiver ali uma rota, qualquer caminho pode levar. E aí, essa contabilidade consultiva, esse movimento, fala um pouco sobre isso também. Muito bacana, porque isso me faz continuar a história que eu contei até então. Como eu falei, eu fui salvo por um contador que levou boa gestão para a nossa empresa, que fez eu e meu pai conseguirmos conviver como sócios e como gestores e tomar decisão com base em números, em dados objetivos, e não mais com base em feeling, porque o feeling conduz a gente a decisões erradas, né? A gente está na mesma sala, mas talvez eu estou sentindo mais calor do que você. Se for tomar decisão pelo feeling, eu vou querer que a temperatura baixe, você talvez vai querer manter a temperatura e a gente vai brigar. A melhor maneira de tomar decisões é olhando para o termostato, para o número, para o indicador, porque esse indicador traz uma informação mais confiável e permite que as pessoas tomem decisões. Esse número, esse termostato da empresa é a contabilidade. São as demonstrações financeiras e contábeis. E a maioria dos empresários não tem esse número. É como se o empresário fosse um motorista que está dirigindo um carro, a empresa é o carro. Esse motorista está dirigindo o carro sem retrovisor, ele não olha para o passado porque ele não faz uma escrituração contábil e fiscal. Ele está com o para-brisa tampado porque ele não faz orçamento para frente. E ele está acelerando o carro. Ele está acelerando o carro numa estrada desconhecida, numa estrada escura, sem retrovisor, sem para-brisa. Então, o empreendedor brasileiro sofre de uma doença que é a cegueira financeira. E naquele momento que nós tiramos a venda, desvendamos essa cegueira financeira, a gente viu uma oportunidade. Falou, caramba, quantas outras empresas aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, não sofrem dessa mesma doença, da cegueira financeira? E nós aprendemos como curar essa doença. Essa doença se cura com um contador consultivo mais próximo da empresa, ajudando na gestão financeira. Então, lá em 2000, quando foi isso aí, gente? Eu sou péssimo de datas. Mas, enfim, a gente resolveu mudar, criar um novo negócio de contabilidade para empresas. Até então, a gente fazia só contabilidade para condomínios, cuidávamos do BPO financeiro de condomínios, e a gente trouxe esse método de terceirização do financeiro para empresas. 2014, lembrei, 2014. Então, em 2014, nós começamos a fazer terceirização do financeiro e contabilidade para outras empresas. Nesse momento, a gente começou a crescer muito, porque as empresas aqui do nosso estado tinham essa necessidade. Caramba, como eu faço para dominar meus números? Como eu faço para tomar decisões melhores? Como eu faço para ter uma contabilidade gerencial, como você muito bem colocou? E o que nós fizemos é trazer essa contabilidade gerencial para o pequeno negócio, democratizar a boa gestão. Isso fez a gente crescer muito rápido. À medida que eu ia crescendo, Zé, eu comecei a ser convidado por algumas empresas de tecnologia
para contar como a gente fazia esse tal do BPO financeiro, que é terceirizar o financeiro da empresa, para contar como a gente fazia para conquistar clientes. E eu comecei a fazer algumas palestras online, webinars para contadores. E eu fui tendo devolutiva dos contadores, gostando daquilo. Falei, pô, Pedro, que legal o jeito que você enxerga a contabilidade. Poxa, é verdade, a gente podia ajudar o cliente na gestão financeira. Então eu enxerguei que existia uma grande necessidade do contador de se reinventar. Porque até então o contador ele era visto como um despachante do governo. Aquele que estava ali só para cumprir burocracia. E nós descobrimos uma maneira do contador ajudar o empresário também na boa gestão. Desde então eu comecei a levar conhecimento para contadores pela internet. Em 2018, ou seja, 4 anos depois, eu criei um canal chamado Contabilidade Consultiva para levar esse conhecimento para contadores. E ao longo desses anos que se passaram, né, mais de 6 anos, hoje nós ajudamos milhares de contadores em todo o Brasil, empoderando esses contadores com conhecimento, com método, com ambiente, para que eles possam ajudar os empresários a crescerem. Então a dica que eu deixo para o empreendedor, e quem está acompanhando o JWCast tem esse privilégio, é ter uma boa contabilidade do seu lado. Porque um bom contador, ele é como médico das empresas. É aquele médico que te ajuda a curar doenças, como a cegueira financeira, e aquele médico que te leva para alta performance para você ganhar o campeonato. Isso é muito bacana, então você que está nos acompanhando, exatamente, eu costumo dizer que o contador, ele tem diversos papéis, e talvez essa questão de ter diversos papéis, porque o pequeno empresário, às vezes, ele é psicólogo desse empresário, ele cuida da folha, e aí, às vezes, por um lado é bom, mas por outro lado talvez seja ruim. Por quê? Porque a partir do momento em que ele queira fazer de tudo, aí entra aquela história do pato, né? Porque aí, de repente, ele não tem dentro do time especialistas. Lógico que o contador, ele tem que fazer a parte tributária, até porque nós estamos no Brasil que é complexo o sistema tributário brasileiro e, consequentemente, essa complexidade da carga tributária não permite em que, de repente, ele faça o planejamento tributário. Então, a gente já fica aí uma dica, além disso que o Pedro já colocou, do contador fazer a parte financeira, mas também, muitas das vezes, você, empresário, faz a apuração do tributo, não significa que, às vezes, a empresa do Simples significa que paga menos impostos. Então, de fato, é importante o empreendedor ele ter um contador que faça a parte fiscal, tributária, folha de pagamento bem feito para evitar multas, para evitar desembolso de encargos tributários desnecessários. Mas também tem o pilar que você muito bem colocou, que é ter o gerenciamento do negócio. Mas aí como que foi então essa segunda etapa? A gente vai falar um pouquinho mais adiante da questão tributária, da reforma tributária, o que vem por aí. Mas falando do BPO financeiro, no sentido, para que público-alvo, para que segmento econômico? Porque no Brasil a gente percebe assim, né, que a gente pegar o gráfico, às vezes a empresa nasce no escritório de contabilidade pequeno, depois ela pede um porte médio, aí de repente ela é grande, ela vai internaliza. A gente percebe que lá na Europa, Estados Unidos, já tem 20 anos que é o contrário, que grandes empresas, né, e aqui eu posso citar, por exemplo, que é público, nós fazemos consultoria para algumas empresas de agronegócio, e a Syngenta é a maior empresa segmentada do mundo, é uma empresa que era suíça, foi vendida para chineses, só que a contabilidade na época era da Suíça, era feita na Índia. Então lá fora, essa terceirização, tudo aquilo que é um negócio, seja BPO financeiro, seja contabilidade, as grandes empresas lá fora já terceirizam. Como que você vê esse movimento dentro do Brasil e o segmento de oportunidade, seja para o empresário focar o negócio dele e terceirizar isso com alguém especializado? Esse é um excelente movimento, José, que eu acho que está se fortalecendo no Brasil, que é do empresário ter consciência que ele precisa manter foco na sua área de genialidade. Aquilo que eu preciso fazer muito bem para o meu negócio funcionar. E tudo aquilo que é fora desse foco, você tem que delegar para especialistas, pessoas e empresas que entendem mais sobre aquele assunto para fazer melhor. É assim que você consegue construir grandes equipes. Vamos falar do futebol, por exemplo. Cada jogador tem que fazer uma função. Não adianta você ter um atacante que sabe também cruzar, que sabe defender. Ele não vai ser um bom atacante, ele vai ser um pato, como você colocou. O exemplo do pato é maravilhoso. É aquela ave que não nada bem, não voa bem, acaba que faz um pouco de tudo e não faz nada bem feito. Então, eu acredito que para o empresário, do ponto de vista do empreendedor, focar no seu core business, né, o coração do negócio é muito importante. E tudo aquilo que são atividades paralelas, que são necessárias, mas que
elas podem ser delegadas para especialistas e eles devem delegar. Por exemplo, as empresas muitas vezes delegam o marketing digital. Vou contratar uma agência para fazer as imagens, para fazer os vídeos, para fazer os anúncios online, para fazer o site. Isso é terceirizar uma atividade. As empresas já terceirizam, desde a sua origem, as obrigações. Porque a empresa ela é obrigada a fazer folha de pagamento, mas ela terceiriza para o contador fazer a folha. Ela é obrigada a apurar seus impostos, ela terceiriza para o contador para apurar impostos. Por que não terceirizar o financeiro? E isso às vezes gera um pouco de mudança de mentalidade, porque o empresário não tem no seu senso comum que o financeiro deveria ser terceirizado. A gente ainda tem uma visão no Brasil de que a gestão financeira é uma coisa assim, que caramba, eu tenho que fazer aqui dentro de casa, eu vou contratar um parente para fazer. Aí é o começo da bagunça. Eu vou colocar meu filho, eu vou colocar minha esposa, eu vou colocar meu marido e coloco um parente na posição para controlar o financeiro, mas essa pessoa sem ter método, sem ter conhecimento e sem ter a responsabilidade que essa função exige. Então, delegar o financeiro para alguém que seja um especialista é o melhor que se pode fazer. Só que a maioria das empresas não tem condições de ter um CFO dentro de casa. O CFO é a sigla em inglês para diretor financeiro. A maioria das empresas não tem condições de ter uma pessoa especialista em finanças, porque é um profissional muito escasso, é um profissional muito caro. Então você pode ter um CFO as a service. O que é um CFO as a service? É você contratar um profissional ou uma empresa, e as empresas contábeis mais preparadas estão avançando nesse sentido, para que ela faça essa terceirização do financeiro e ela seja o seu conselheiro, que te traga inteligência financeira de maneira em tempo parcial, sem você precisar que essa pessoa esteja lá com você pagar alimentação, vale transporte, férias, 13º, salário. Não, você vai pagar um honorário fixo para você ter um resultado. Então, do ponto de vista do empresário, terceirizar o financeiro é a melhor escolha, porque ele contrata um especialista e fica muito mais barato do que contratar alguém dedicado. Vou fazer uma conta rápida, tá? Imagina uma pequena empresa para ter um controle financeiro confiável, ela tem que ter uma pessoa do financeiro minimamente capacitada para aquilo. Aí varia de acordo com cada cidade, mas vamos pegar o salário de uma pessoa do financeiro ganhando R$ 1.800, ou seja, pouco mais do que o salário mínimo hoje. Tem lugar que você não consegue achar uma pessoa com experiência em financeiro por esse valor, mas vamos pegar um menor valor, R$ 1.800 de salário. Esse salário de R$ 1.800, ele implica férias, 13º, INSS, FGTS, vale alimentação, vale transporte. Esses R$ 1.800 viram tranquilamente R$ 3.000 por mês. Dependendo do enquadramento tributário, até mais. Ou seja, para uma pequena empresa ter um controle financeiro, ela precisa incorrer num gasto mensal de R$ 3.000 por mês. Ao menos. Fora a licença do software financeiro, fora o dono do negócio que vai ter que ficar de olho o tempo todo, porque o funcionário sozinho não dá conta, ele tem que ter acompanhamento. Fora todo o trabalho. Talvez por metade disso, por R$ 1.500, você consegue terceirizar o financeiro para o seu escritório contábil, ele vai te entregar o financeiro todo pronto, com confiabilidade, já integrado com a sua contabilidade, para você ter essa informação. Ou seja, para o empresário, ele tem um financeiro mais rápido, mais barato, com menos esforço e mais segurança. E principalmente isso que você está destacando, eu acho que quando a gente faz comparações, fica mais fácil aí do empresário entender, né? Que o Brasil realmente tem um sonho que é ter a casa própria, ter um carro, mas tem um sonho também que é querer ser dono de um negócio. E às vezes para ser dono do negócio ele precisa exatamente, você já falou aqui vários ensinamentos, vários insights, mas essa questão da confiança, então fazer analogia aqui, né? Você teria coragem de entrar num avião e falar que naquele avião o piloto ele só tem 10 horas de treinamento? E é o que você acabou de falar, né? Às vezes a pessoa pega um parente, mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro particular, e isso é um negócio que precisa muito bem ser pilotado. Então, às vezes, ele não tem coragem de falar assim, você vai entrar num avião que o piloto ali vai pilotar, não tem coragem. E outro exemplo, você citou a questão do médico, né? Se falar assim, você vai no médico que ele não tem conhecimento para fazer a cirurgia, também não tem. Então, fica aí já você, empresário, essa dica importante. Agora, dando a continuidade aqui nessa questão dessa jornada de sucesso, de prosperidade, porque eu costumo dizer que a pizza ela é muito grande para que determinados contadores se competem ou que fiquem ali brigando pela azeitona. E aí, de repente, a contabilidade consultiva, o Master, Scale, colocam ali vários empresários da área contábil, e aí a gente percebe isso lá, né, seja nos treinamentos online, ou seja lá nas hot cities, a gente não vê esse espírito de competitividade.
esse ambiente, o quanto que você percebe que ele está sendo transferido da contabilidade consultiva, mas também lá na ponta para o cliente. Olha, isso é uma coisa que me deixa muito feliz e muito orgulhoso, José, porque o que a gente faz é transformar a mentalidade dos contadores para que eles enxerguem que eles são empresários da contabilidade. E como todo empresário, ele precisa cuidar de marketing, de vendas, de pessoas, de processos, de tecnologia, de finanças. Então, no momento que a gente empodera o contador de mais conhecimento e mais método, esse contador passa a ter mais conhecimento e mais método para transbordar isso para o seu cliente. Toda boa prática de gestão que o contador aprende, ele consegue levar isso para o seu cliente, seja através de um direcionamento, de um insight, seja através de uma consultoria específica, seja através de um treinamento. E o que a gente defende é que a contabilidade consultiva é um contador que educa o seu cliente, aquele que ajuda o empreendedor a tomar melhores decisões e ser um empresário melhor. Então, tudo que a gente ensina para o contador, ele consegue capturar, internalizar e exportar. A gente só consegue levar para fora o que a gente tem dentro da gente. E é o que a gente faz dentro dos nossos programas. Uma das mentalidades, e esse ponto é um ponto muito legal, é sobre a competição. Porque a gente é criado, por vezes, numa lógica de que eu tenho que vencer o jogo. Eu tenho que vencer o jogo, é como se eu tivesse eu e você disputando o mesmo jogo. Só que é uma simulação errada essa, uma forma errada de ver a vida, porque a vida é muito abundante, tem espaço para todo mundo que é bom. A competição real não é entre eu e você. A competição real é entre eu do presente com o eu do futuro. A competição é eu comigo mesmo. O que eu preciso é me tornar uma versão melhor de mim mesmo para que eu consiga superar novos desafios, alcançar novos campos, e não com você. Pelo contrário, eu tendo em você como meu concorrente, e veja que concorrente não é inimigo, não é um adversário que eu quero vencer, concorrente é aquele que corre junto comigo. Eu tendo você como concorrente e eu tendo a humildade e a grandeza de te admirar é mirar à distância, eu reconhecer seus pontos fortes, eu aprender com você, eu me inspirar com você. Aquelas pessoas que têm a grandeza de se inspirar nas suas concorrentes são as que mais crescem. Então o que a gente treina os contadores, José, é de eles enxergarem que vai ser muito mais sábio dividir para multiplicar. O que, inclusive, é uma lição que o Papai do Céu deixou para a gente, né? No milagre da multiplicação dos pães, foi o que ele fez. Ele dividiu para multiplicar. Quando a gente divide conhecimento, a gente multiplica esse conhecimento. Então, o que a gente faz no movimento Contabilidade Consultiva é ensinar os contadores a dividir para multiplicar e competir contra si próprio. É muito bacana porque quando a gente cria esse estado de espírito, essa frequência, independentemente da fé da pessoa, existe a lei da atração, mas eu tenho por mim algumas lições, né? E para mim, você acabou de citar aí um exemplo da multiplicação e, na minha opinião, o primeiro controller contador que teve, não sei se você sabe dessa história, eu também não contei em nenhum podcast, né? Então aqui a gente está inspirado na mesma frequência, ele sempre falou aí, multiplicação dos pães. Qual foi o contador mais antigo que você acha que existiu na história? Que está na Bíblia. Inclusive está na Bíblia. Quem? José do Egito. Você já ouviu a história de José do Egito? Não, conta para mim. Então vamos lá. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dos 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Isso é a história de José do Egito, né? Resumidamente, a história é que José do Egito ele tinha uma visão, uma missão, que assim como você teve esse propósito, essa missão, ele teve um sonho. E só que aí os irmãos ficaram com ciúme dele. E aí venderam ele, jogaram dele numa cisterna, e ali passaram a caravana, né? E pegaram ele e levou para o Egito. E lá ele ficou escravo no Egito, foi preso, e ali ele existia lá depois do rei, chamava Potifar. E o Potifar, ele passou a administrar os negócios do Potifar. Então, o estoque, o patrimônio. E aí ele foi injustamente preso. Depois você lê, tá? Um pouco da história, para a gente não estender muito aqui no podcast. Ele foi preso de uma forma injustamente, porque ele era um judeu bonito e tal, e a mulher do Potifar queria ali ter um relacionamento com ele, ele negou. E aí ele foi preso. E na prisão, ele também passou a administrar ali, mesmo justamente, passou a fazer o seu melhor dentro da prisão, de forma que todo mundo confiava nele, ele preso. E aí, no final da história, o que aconteceu com ele? O José do Egito, então, foram 2 pessoas presas, e ali ele teve um sonho. As pessoas tiveram 2 sonhos, e ele revelou quais foram os sonhos. E aí, depois, ao revelar o sonho,
moçada, não esquece de mim aqui quando você estiver lá perante Faraó. E lá estava o padeiro e o copeiro. E aí ele revelou qual foi o sonho, e aí depois ele lembrou, falou, tem um cara lá que chama José, que está preso, em que ninguém conseguia solucionar o sonho de Faraó. Que ele sonhou exatamente essa questão, né? Que 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e aí José foi e revelou, falou assim, 7 anos de vacas gordas serão 7 anos mais prósperos do Egito, e depois virão 7 anos de escassez. E ali, para mim, tem uma história que ela é fantástica, porque aí ele falou o seguinte, contrate alguém para poder administrar. E aí, quem que você acha que o Faraó contratou? Olha só. Quem que você acha? Foi José. José. Olha. Depois de Faraó, ele passou a ser como se fosse o primeiro-ministro. E ali ele colocou esse ensinamento como contador, né? Ou seja, administrou bem a abundância. Legal. Para depois, na escassez, ele fazer. E lá nasceu, então, a história da contabilidade, né? E aí você, muito bem colocado. Agora, continuando aqui o nosso podcast, desculpe aí, tá, pessoal? Mas acho que adorei essa história. Deixa eu até pegar um parênteses que eu peguei uma... Eu tô anotando aqui, gente, que essa conversa com o José, eu aprendo... É que a gente tá na frequência aqui, você falou da multiplicação, aí veio isso aqui. Eu adorei, cara, porque veja que nessa história você coloca de maneira muito clara como o José conquistou a confiança das pessoas. O contador, ele tem isso, né? Ele tem um vínculo de confiança com as pessoas, ele cuida do patrimônio das pessoas, ele cuida dos negócios, ele cuida da vida, da família das pessoas. Então é muito importante para quem está nos assistindo, você ter um contador de confiança. Você que é cliente da Maior e da OBDC, você está bem assessorado por pessoas de confiança que estão dando esse conhecimento para você e essa segurança. E também adorei dos 7 anos de vacas gordas e vacas magras, né? As coisas um dia vão dar errado, um dia vão dar mais certo. Muito bom. Mas então, continuando aqui o nosso podcast, e aí o nosso roteiro está dizendo o que o Sebrae faz uma pesquisa constantemente e aparece como número 1, o parceiro mais importante é exatamente o contador. Uma vez então que você destacou a credibilidade, a confiança, o que são novas soluções, marketplace, uma vez que o contador tem essa credibilidade, e aí a gente está falando de levar soluções em que o empresário, muitas das vezes, ele confia no contador, mas o que nós teríamos hoje de marketplace, de ecossistema, dentro hoje das oportunidades da contabilidade consultiva? Essa é uma excelente questão, José, porque isso mostra uma ampliação do raio de atuação dos contadores. No passado, os contadores cuidavam só da parte da conformidade, folha de pagamento, impostos, obrigações acessórias, e o contador continua cuidando disso, e vou dizer para você, empresário, está ficando cada vez mais pesado, tá? Eu não sei se você sabe, mas o governo está intensificando cada vez mais as obrigações, o peso, usando a tecnologia para aumentar a malha fiscal, para fiscalizar mais você. Então, o peso da conformidade sobre os contadores tem aumentado. Só que os contadores são muito corajosos e são muito empreendedores, então eles estão trazendo novas soluções para resolver outras dores de você, empresário. Então, por exemplo, uma delas nós já falamos, que é a terceirização do financeiro, o BPO financeiro. Aquele empreendedor que não domina seus números, ele pode terceirizar o financeiro para que o seu contador cuide dos números e traga informações confiáveis. Você pode também fazer outros negócios muito comuns e importantíssimos nesse momento, recuperação de créditos tributários. Muitas empresas pagam impostos de maneira indevida. O Brasil tem um sistema tributário muito complexo. E você tem a possibilidade, em muitos segmentos, de recuperar os impostos pagos indevidamente nos últimos 5 anos. Então imagina só, você empresário, você tem a oportunidade de recuperar créditos, colocar dinheiro no caixa da sua empresa de uma maneira totalmente lícita, legal, não tem nada de errado. É simplesmente recuperar o imposto que você pagou indevidamente, porque a interpretação da lei muda. Isso é importante você entender, não é culpa do contador, é porque a interpretação da norma ela vai mudando ao longo do tempo e isso gera direito de você recuperar créditos que eventualmente foram arrecadados indevidamente. Assim como uma outra solução, você fazer planejamento tributário. O José falou muito bem de você ter um planejamento tributário bem feito para você pagar menos impostos dentro da lei. O seu contador também pode te ajudar a fazer esse planejamento tributário, já incluindo a reforma tributária. É uma outra novidade que eu não sei se a turma que está nos acompanhando sabe, né, Zé? Mas a gente tem uma mudança na Constituição Federal que vai mudar completamente a forma como as empresas pagam impostos, como as empresas funcionam. Então, tudo isso são serviços que o contador pode fazer. E além de outras soluções. O contador pode ajudar com certificados digitais, com registro de marcas e patentes, até mesmo com indicação de produtos financeiros. Então, todas essas soluções você vai ter no seu contador
o seu hub de soluções é aquela pessoa que eu tenho algum problema, eu vou ligar para o meu contador para ver se meu contador tem uma boa solução para me dar. Então, inclusive aqui eu queria testemunhar um fato importante e ao mesmo tempo de agradecimento. No ano passado nós tivemos um evento lá com XP Investimento e o meu filho, ele está no 6º período do curso de Ciências Contábeis e aí ele foi num evento no Master e gostou. E ele já tem uma vocação financeira, né? Então cada um tem a sua vocação e eu tenho um pouco mais de conservação, mas desde os 14 anos, e lá a gente separa muito bem, né? Ele enquanto filho é um papel, e enquanto começou a trabalhar como estagiário e tal, e foi bacana porque quando ele foi lá, ele falou assim, eu quero fazer o curso lá, indicado pelo Leonardo, e dentro da rede, ele foi o primeiro a conseguir o certificado, tem lá um nome, certificado pelo mercado da XP, então isso é bacana, essa questão de levar, né? Mas sempre assim, né? Às vezes o dono do escritório, no caso eu sou o CEO da OBDC, CEO da Maiora, você ter mais gente competente, especializada, como já foi conversado aqui, destacado, ou seja, então você tem que ter lá um sócio que cuide da parte fiscal, você tem que ter um sócio que cuide da parte folha, você tem que ter um sócio ou gestor de cada área, isso é muito importante. Agora falando um pouco dessa questão das oportunidades presente e futuro, né? Nós estamos falando de reforma tributária, existe uma certa expectativa, e eu estou investindo muito tempo, né, nas entidades de classes lá em Brasília, lá tem um instituto que chama Instituto Unidos do Brasil, em que nós participamos, e que o movimento dentro do Master está buscando fazer com que a reforma tributária ainda, a gente acredita que tem oportunidade de negociações. Daí eu faria 2 colocações e 2 perguntas, né? A primeira é que talvez o contador ele pudesse exercer outros papéis, não simultaneamente, mas, por exemplo, nós temos deputados, prefeitos, governadores, médico, advogado, N profissões, mas talvez o contador ele não participe de uma forma mais efetiva na construção de um país mais próspero. Às vezes ele está colocando, essa é a primeira pergunta, você acredita que o contador ele deveria participar mais na formação de leis, na estruturação de leis, como político mesmo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que sim. Eu acho que seria necessário para a nossa nação, para a gente ter uma nação mais justa. Porque o contador é o médico das empresas. Toda empresa tem do seu lado um contador. Então, quem conhece de verdade os empresários são os contadores. O contador é aquela camada de proteção da sociedade, porque é ele que cuida dos negócios. A gente teve uma evidência disso muito forte, José, lá no período da crise sanitária, da pandemia. Naquele momento, um momento terrível, né, que a gente perdemos muitas vidas, um momento muito triste, muitos negócios fecharam as portas, o governo teve que fazer uma série de ações para poder salvar os negócios, né? Medidas provisórias, refinanciamento, isenções. Naquele momento, o empresário pediu ajuda para quem? Ele não pediu ajuda para o Sebrae, ele não pediu ajuda para o gerente do banco, ele pediu ajuda para o seu contador, para a sua contadora. Foram os contadores que salvaram as empresas, os contadores que permitiram que as empresas continuassem funcionando e passassem por aquele momento tão difícil que todos nós vivemos. Graças a Deus, a gente superou esse momento. Então, o contador é quem conhece o pequeno empresário brasileiro. E mais de 70% dos empregos no Brasil são das pequenas empresas. Então, eu sinto que existe um descasamento entre a importância do contador na vida real e a representatividade que a gente vê hoje no Congresso, no Legislativo, no Executivo. Eu vejo que isso tem começado a mudar, a gente começa a ver um movimento de representatividade mais forte acontecendo pelo Conselho Federal de Contabilidade, pela FENACON, as entidades do mercado contábil se posicionando mais. A reforma tributária trouxe esse assunto à tona, porque quem apura os impostos do Brasil são os contadores. Então, se a gente está falando de mudar a forma como as empresas pagam impostos, isso muda o trabalho do contador. E o contador precisa ser ouvido para poder dar o melhor direcionamento do que pode funcionar e do que pode não dar certo. Então, eu sinto que isso tem mudado gradativamente, mas ainda, na minha opinião pessoal, muito aquém do que deveria ser. Eu acho que, assim como toda empresa, na mesa de tomada de decisão, tem que ter uma cadeira para o contador, eu acredito que no Estado, no governo municipal, estadual, federal, nas entidades, tem que ter um contador na mesa também. Bacana. Então, nós também vamos falar aqui rapidamente. Lógico que a reforma tributária é um tema vasto, é um tema muito amplo.
E até porque o próprio processo de transição, ele vai terminar lá em 2032 mas ao mesmo tempo, quais as oportunidades que você, dentro do Master, eu vejo que vai ter um processo, mesmo usando toda a tecnologia, inovação, treinamento, nós estamos falando que vamos ter um processo paralelo, né? Você vai ter uma sistemática, um modelo atual mesmo de uma forma simultânea, como se eu tivesse ali 2 aviões ao mesmo tempo e da manutenção. A gente não vai entrar aqui no aspecto técnico devido à questão do nosso tempo, mas principalmente analisando isso como oportunidade e desafiadora também para os empresários e para os contadores. Eu acho que a reforma tributária é uma grande oportunidade, mas como uma faca de 2 gumes também é uma grande ameaça. Ela é uma oportunidade se você, empresário, se preparar para ela. Ela é uma ameaça se você ficar parado. Da mesma lógica, uma oportunidade para os contadores que se prepararem e uma ameaça para quem não se preparar. Por quê? Porque a reforma tributária ela é mais do que uma reforma nos impostos. Ela é uma reforma econômica. E aí, fazendo uma rápida explicação, hoje, quando a gente vende uma garrafa como essa, falando agora para você, empresário, dentro dessa garrafa você tem alguns tributos que estão embutidos dentro do preço. E esses tributos que hoje vocês pagam eles estão sendo substituídos por novos tributos, que são a CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, e a IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços. Ele substitui 5 impostos. E esses impostos, daqui em diante, eles são por fora do preço. Então, eu tenho um preço livre de impostos, vamos supor que essa garrafa aqui custava R$1.000, e eu vou ter uma carga tributária adicional, que hoje fala-se, está variando, né, 27,97%, vamos botar 28%. Para facilitar. Então, 28% é o de imposto que eu tenho em cima de cada produto que eu vou vender. Acontece que quando eu comprei essa garrafa, ela já veio também com uma carga tributária embutida nela. Então, quando eu compro essa garrafa, eu tenho um imposto. Quando eu vendo ela mais caro, eu vou pagar um imposto sobre a diferença. É por isso que chamam de IVA, né? O imposto de valor agregado, valor adicionado. A questão é que tem muitas regras nessa história. Se essa empresa é do Simples Nacional, não toma crédito cheio. Se eu estou vendendo para uma outra empresa. Então, uma série de particularidades que você, empresário, precisa do contador do seu lado para tomar decisões. Você vai precisar reprecificar todos os seus produtos, porque daqui em diante o imposto é por fora. Você vai precisar fazer uma gestão de fluxo de caixa, porque imagina só, a reforma tributária vai fazer com que os produtos aumentem os seus preços. Então, eu vou começar a estocar IVA. Eu vou ter estoque de imposto que eu só vou receber quando eu receber do cliente. Então, isso mexe com o ciclo financeiro das empresas. Isso mexe com o aporte de dinheiro que você vai deixar no negócio. Isso mexe com a concorrência. Será que o cliente vai aceitar pagar mais caro? Será que o meu fornecedor ele não vai querer aumentar o preço? Como vai ficar a minha margem de lucro? É uma mudança muito profunda, é uma mudança estrutural. É como se o Brasil estivesse sendo resetado e começássemos um novo Brasil a conta-gotas, porque é uma transição de agora, em 2026, que começa a transição, até 2033, com 2 sistemas tributários simultâneos. É o momento de você, empresário, ter do seu lado uma boa contabilidade consultiva. Porque se você tiver um bom contador do seu lado, ele vai te educar para você crescer nesse momento. Se você ficar sozinho ou estiver mal acompanhado, é a pior decisão que você pode tomar. Ok, então essa reforma tributária, com certeza, nós estamos nos preparando. E aí tem uma frase que eu acho bacana, que treino difícil, jogo fácil. Então, é momento de treinar antes de começar a legislação entrar em vigor. Então, nós temos que treinar agora. Porque ao começar o jogo, ó, você tá valendo, aí a maioria dos brasileiros deixa para treinar na hora do jogo. Ó, começou, agora tá valendo aqui a partir de 2026, 27, 28, agora eu vou me preparar. Então, é uma ameaça. Então, às vezes, muitos contadores poderão, às vezes, deixar de existir ou vai reduzir drasticamente. E também empresas, né, tem que fazer isso daí. Agora, para a gente mudar de assunto e estar caminhando aqui para o nosso aspecto final, nós falamos que contadores recebem papel, mas a gente também, dentro do movimento dos contadores e demais profissões, o tamanho do bolo, né? Porque, na verdade, não está discutindo de enxugar o tamanho do Estado, de fazer uma reforma administrativa em que o Estado busque fazer isso. Então, acho que também nós, contadores, incentivar mais os empresários. Nós estamos agora, daqui a poucos dias, eleições. Então, de repente, nós também trabalhamos essa questão de exigir mais do governo, principalmente a reforma administrativa. Porque o que você acabou de falar aqui no nosso podcast é que a empresa, ela não for bem administrada, os 7 anos, vacas boas, vacas magras, ela tem que valer também para o governo, né? Gerir bem, e, afinal de contas, o juro aumenta
é porque o governo gasta mais e tal. Mas eles daria outro podcast, né? Quem sabe a gente faz outro podcast sobre esse assunto. Pode ser. Pedro, futuro da contabilidade consultiva, você já falou, reforma tributária, mas vamos falar um pouco agora, topa fazer um desafio aqui, um ping-pong rapidinho? Bora. Está caminhando para encerrar o nosso podcast. Quem que é o Pedro no momento de lazer? Seu hobby? Você tem hobby? Família, esporte? Legal. Olha, eu gosto muito de ver futebol. Eu tenho um problema com eu sou flamenguista, então... Ah, é? Como flamenguista, eu acompanho meu time nos tempos das vacas gordas e das vacas magras. Digamos que ultimamente as vacas magras têm perseguido. Mas eu gosto muito de futebol, gosto de estar com meus filhos. Sou pai da Pérola, pai do Dom, meus dois amores, esposo da Olivia. Então, provavelmente estou sempre com eles. Bacana. Um livro, assim, que você seja... Dois, então. Um voltado para a profissão e um que... em geral. Cara, eu gosto muito, eu sou apaixonado por vendas. Eu acho que o processo, toda transformação começa depois de uma venda. A venda é um ato de comprometimento. Eu me comprometo a fazer algo, eu estou botando meu dinheiro, meu tempo para fazer aquilo. Então eu gosto muito de um livro que é o Spin Selling. É um livro que ensina como fazer uma venda de uma forma mais consultiva. Recomendo para todo mundo que trabalha com vendas esse livro. E livro pessoal, eu vou trazer a Bíblia. Acho que a Bíblia é um livro pessoal que nos conduz a refletir sobre a nossa postura, sobre quem nós estamos sendo, uma palavra de poder. Bacana. O seu desafio, talvez maior, você já contou, né, da carreira, que foi essa virada de chave do seu pai e tal, mas assim, no presente, você tem um desafio que você encara grande? Há muitos desafios. Desafio de... Aquele que foi tipo assim, a chave mestre, aquilo que fez o mindset o desafio maior que eu passei foi, e não vai dar tempo de contar essa história, mas eu sofri um acidente de moto muito grave que eu quase perdi a perna. E aí, naquele momento, por muito tempo, eu fiquei culpando a pessoa que me atropelou. Foi um acidente de moto com moto. Ele quase arrancou minha perna, foi uma coisa terrível. Até hoje eu manco por conta desse acidente. E eu, por muito tempo, eu fiquei culpando aquela pessoa por isso, e isso me tornou uma posição de vítima. O momento que eu entendi que eu era coautor daquela história, e que aquilo aconteceu porque eu escolhi comprar uma moto, eu escolhi ir para a faculdade, e que eu decidi me tornar melhor depois daquilo, foi o meu grande momento de virada. Então acho que o ponto de inflexão da minha vida foi o meu acidente de moto. Um ponto doloroso, mas que eu deixei de ser vítima e passei a ser autor, agente da minha própria vida. Então acho que foi o meu grande ponto de mudança. Agora desafios é todo dia, né? Quem empreende, você tem desafios o tempo todo, seja com novos colaboradores, seja com novos concorrentes, seja com novas tecnologias. Eu acho que empreender é você se propor a superar desafios. E o que você deixaria de dica de ouro, insight final, assim, seja para o empresário contábil, ou seja para o empresário, independente do segmento, se é comércio, varejo, serviço, o que seria uma dica que poderia ser aplicado para os dois tipos de empresários que eu estou destacando aqui? Olha, são muitas dicas, mas a primeira que vem à minha cabeça é o seguinte: você, empresário, tem um bom contador consultivo do seu lado. A gente está diante de muitas mudanças na tributação, na gestão, mercado mudando muito. Você precisa de alguém de confiança do seu lado para te guiar nessa jornada. Então, ter um bom contador consultivo do seu lado é o melhor que você pode fazer para ter mais segurança. E você, contador, se prepare para ser um bom contador consultivo, alguém que esteja apto, pronto, digno a conduzir seus clientes ao sucesso. Eu acho que essa combinação de um empreendedor com um contador, quando essa combinação é bem feita, você tem dois empreendedores que crescem. São como anjos de uma asa só. Quando eles se juntam, eles conseguem voar. Ok, show de bola, bacana. Pedro, quero agradecer. Esse bate-papo nosso aqui foi realmente inspirador. Momentos que você compartilhou de superação, inovação e principalmente juntar, criar esse ambiente de prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, não necessariamente que é uma prosperidade só financeira, mas prosperidade, propósito pessoal, profissional. E quero agradecer e fazer um desafio para você. Já que eu saí de Minas para vir até a Vitória, para conhecer a Contabilidade.net, Contabilidade Consultiva, eu quero fazer um desafio também você ir até Uberlândia, que nós vamos estar recebendo lá de coração aberto. Com todo prazer. Nossos clientes, nossos parceiros lá, quem sabe a gente pode fazer um evento lá. Topa o desafio? Com certeza, estou louco para conhecer a cidade, não tive a oportunidade ainda de estar em Uberlândia e vamos combinar que vai ser um prazer estar com vocês. Então tá joia, muito obrigado e
Um abraço. Coração, até o dia 20, Isso, dia 22 e 23, nosso encontro do Master, lá em São Paulo. lá em São Paulo. Os maiores contadores do Brasil vão estar lá. Ok, então nós estamos encerrando aqui mais um podcast JWCast. Agradecer a todos vocês que nos seguem no canal aqui. Façam seus comentários. Inclusive, nós já fizemos podcast em Londrina, Piracicaba, Brasília, Goiânia, agora aqui Vila Velha. Qual a próxima cidade que você gostaria que eu fosse entrevistar e qual o segmento? Valeu, até o próximo episódio do nosso JWCast.